Oi, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a santa paz do Senhor esteja no lar de vocês. Eu gostaria de convidá-los para meditar comigo. A gente vai falar da história de José e que o Senhor já tome aí o centro, né? Que venha falar aos nossos corações, que não seja nada de mim, mas que o Senhor possa aí nos ensinar nessa meditação. Então, vou ler aqui Gênesis 41, versículo 42, que diz assim: Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei e mandou que alguns homens saíssem gritando: abram caminho. E assim José foi posto como governador do Egito, de todo o Egito. Vou fazer um resumo aqui para a gente entender um pouquinho melhor. José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. A Bíblia diz que os irmãos de José não gostavam dele porque Jacó tinha José como filho favorito. Esses irmãos tentaram matá-lo. No primeiro momento jogaram ele no poço, depois venderam ele para o Egito como escravo, que aí ele foi trabalhar com Potifar, oficial da guarda de Faraó. Depois José vai para a prisão, da prisão ele volta para governar. E aí eu vou explicando todas as fases, né? E vamos começar pela parte aí do favoritismo. A gente sabe que quando tem um favoritismo em qualquer ambiente, gera assim, pode ser, não deveria, mas pode ser que gere sentimentos ruins em algumas pessoas. Pode ser que seja em mim, porque eu esperava que alguém me escolhesse para alguma coisa, mas eu percebo que o tratamento com a coleguinha do lado é melhor do que comigo, eu esperava uma atenção, às vezes a gente deposita nossas expectativas em pessoas. A gente acredita que as pessoas vão em algum momento, aliás, em todos os momentos, ser capazes de satisfazer as nossas vontades e a nossa alegria não está nas pessoas, né? Então, pode ser que voltando aí, né, falando muito de favoritismo, quando em algum ambiente alguém favorita outra pessoa, os sentimentos que nós deveríamos cuidar, e se nós nos entregarmos, se a gente entregar nossa mente para sentimentos ruins, isso pode atrapalhar tanto a relação externa quanto a interna. Por quê? Porque eu posso trazer esse problema para minha mente e aqui ele começar a me destruir por inteiro e esse problema ficar morando na minha mente e aí eu não conseguir mais descansar. E tem situações que eu acho que a gente vai entender melhor. Pode ser que seja comum, de repente, da gente ter alguém que percebe que não gosta da gente. E a gente não vê motivos para aquela pessoa não gostar da gente. Então, pode ser que a pessoa não goste de você ou de alguém pelo andar, pelo falar, porque ela tem um cargo, porque ela tem um carro, porque ela tem uma família, porque ela tem filhos abençoados. E às vezes porque a gente nem sabe explicar, mas tem gente que é assim. E a Bíblia fala também de inveja. A inveja, ela é pior, né? Pior do que uma ira, pior do que um ódio. Então, não tem que deixar entrar. Nesse mesmo momento, eu vou puxar um gatilho aí pra fofoca, sabe? Porque tá tudo muito junto ali de favoritismo, com mal-estar, com incômodo, e que aí desse incômodo pode ser que alguém fale de alguém e gere uma confusão maior. No caso dos irmãos de José, eles já tinham isso aí muito forte, e um irmão dele que defendia ele, né, que era Rubem. Mas assim, a fofoca, ela é complicada porque é uma roda que a gente vai estar em algum momento falando de alguém e a gente não sabe qual é a relação dela com Deus. Por exemplo, alguém falou de você, mas essa pessoa não sabe da tua vida, não te conhece, não sabe da tua relação íntima com Deus. E sabe quem defende a gente nos lugares que nós não estamos, com aquelas pessoas que fazem mal pra gente, ou que falam mal, ou que perseguem a gente
sabe, porque usam de um poder ou simplesmente por nada, quem nos defenderá, quem nos defende vai ser Deus, né? Jesus vai nos defender. Nós não vamos estar em todos os lugares, mas Ele está lá e Ele está ouvindo e Ele conhece o coração de todo mundo. E antes que eu fale, o Senhor já sabe o que está na minha mente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Segundo ponto, José, isso é uma concepção minha. Se José tem uma história toda de fidelidade a Deus antes de qualquer pessoa, eu afirmo, né, é uma concepção minha que é o que eu creio, que José não participava de algumas reuniões que ele sabia que desagradar, que em algum momento ia contra a vontade de Deus. Então, creio eu que ele não ia para alguns eventos, para algumas festas, ele não se participava de algumas conversas, de algumas ações que os irmãos faziam. E então isso também pode ser que gerasse um sentimento de, filhinho do papai, aí ele só quer ser, ele quer mostrar que ele é isso, que ele é aquilo, então ele pode vir para, sabe, só escutar para contar para papai, então tudo isso aí. Quando a gente é levado para alguns ambientes simplesmente para satisfazer minha carne, que é pecaminosa, eu quero ir para satisfazer meu desejo, mesmo que eu saiba que isso desagrada a Deus, ou eu vou para um ambiente porque se eu não fosse, alguém ia ficar falando, né? E aí não ia ficar legal para mim, não sei o quê, mas mesmo um ambiente que eu não deveria estar, eu fui. Ou simplesmente eu não queria ir, mas depois eu decidi, me coloquei uma capa e queria chegando para estar aí na capa da, da revista. Queria mostrar que eu sou, né? E aí o nosso eu lá em cima. E quem tem que chegar primeiro nos ambientes que a gente chega é Jesus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então nós temos que ser mini cristinhos, né? Imitadores de Cristo. Nós temos que mudar ambientes para positivo, né? Para um ambiente que as pessoas enxerguem Deus nas nossas atitudes, no nosso testemunho, nas nossas ações. Então, não posso... sabe aquela pessoa que chega e traz uma paz, né? Que todo mundo gosta de conversar, que ela consegue aí conciliar vários tipos de pessoas e torna um ambiente melhor? Então, que nós sejamos essa pessoa. Tem aquelas pessoas também que já mudam o ambiente pro lado ruim, né? Sabe aquela pessoa que pode ser que alguém conheça, alguém que quando chega, lá vem fulano. Quando ela chega, ela quer assim, ela não sei o que, isso que. Então, essa pessoa ela já tem uma antipatia, né? Ela já não é bem-vinda. E não era isso. Onde Jesus chegava, né? Claro, as pessoas que caminhavam com ele, né? Jesus tem uma paz, né? Tinha ensinamento, as pessoas gostavam de ouvi-lo. Ele repreendia, claro, mas ele ensinava, cuidava, curava. Então, nessa parte aí eu vejo que muito pelo lado da gente estar em ambientes que eu sei que eu não deveria estar, mas eu fui. E aí, às vezes a gente pode dizer, mas eu não sei quando Jesus fala comigo. Quando a gente participa de algumas conversas, de alguns lugares que a gente vem se sentindo meio que culpado, né? Poxa, eu não deveria estar ali, não deveria ter falado isso. O Espírito Santo vai cobrar, né? Então ele pode colocar aqui em você já, né? No teu coração, poxa, eu não gostei que você foi e tal. E aí você tem que estar muito sensível à voz do Senhor, porque 3 vozes falam com a gente. Uma é o diabo, e eu queria deixar bem claro aqui que ele não lê pensamentos e nem conhece o nosso futuro, tá? Mas ele fica aqui jogando para tentar deixar a gente meio que sair do propósito, né? Segundo, tem, claro, a nossa consciência, né? Aqui o que é meu mesmo, né? O meu pensamento que é direcionado. E tem o Deus que fala comigo, que eu tenho que estar muito sensível para ouvir a voz do Senhor, tá? Então, participar de ambientes que não são, que Deus não gostaria que eu estivesse, eu não tenho que estar.
É simples assim. Tá, agora a gente vai continuar. José já jogaram no poço, tiraram, venderam ele para o Egito e ele foi sozinho. Não levou o irmão, levou o pai, não levou ninguém. José tinha ontem casa, conforto, família, irmãos. Agora ele está sozinho como escravo dentro do Egito, tendo obrigações para cumprir, horário, fazer, cumprir as ordens lá de Potifar. Só que José, e aí a gente já entra de novo na explanação, José não murmurou. José não se voltou contra Deus. Por quê? Porque José tinha um propósito. Deus tinha um propósito para José, José não sabia o que era. Igual você tem, igual eu tenho. Nós temos um propósito aqui na Terra, nós não viemos por acaso, nós não estamos aqui por acaso. A gente tem um propósito. Aí vocês podem pensar, mas como é o meu propósito? Como é que eu vou saber? A gente precisa, nosso propósito já está escrito, eu só preciso não atrapalhar os planos do Senhor. José era fiel, independente da situação, ele estava fiel, ele continuava firme, ele lutava, ele batalhava, ele buscava o melhor, mas em primeiro lugar, a Bíblia nos fala que ele, como escravo, Potifar, apaixonou-se pelo trabalho de José. Por quê? Porque Potifar era abençoado. Como José era fiel a Deus, primeiro a Deus, independente da situação, independente se do meu lado aqui, eu vou dar um exemplo meu, porque é o que eu vivo, né? Por exemplo, eu briguei com meu esposo e tô muito chateada, eu não fiz mais café, não fiz almoço, não fiz um monte de coisa. Só que, no trabalho, por exemplo, briguei com meu chefe, briguei com uma amiga e agora eu não vou mais fazer isso pra ela e vou começar a falar mal dela e vou não sei aonde, vou não sei aonde. José, magoado, sentindo falta da família, ele não fez nada disso, ele continuava fazendo o melhor, independente da circunstância. Ele não tirava a atenção dele, ele não olhava para cá nem para cá, ele continuava aqui. Então, você precisa entender quais as decisões que você tem que tomar agora, por onde que você vai lutar, né? Como é que você vai seguir, como é que você vai continuar o seu caminho, sem que você tome decisões erradas, tá? E aí, Potifar, né, gostava muito de José. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Existem situações que você tem que desapegar. Existem coisas do passado que o nome já fala, é passado. E outra, então, eu não posso trazer coisas do meu passado o tempo todo, tá? Já passou, eu tenho que ser curada, tenho que falar com Jesus, sabe? Passou. Tem gente que, por exemplo, casa e continua com os contatos do ex. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que, vamos supor, eu saí do meu trabalho, eu tenho que encarar uma nova vida de dona de casa agora, de aprender a fazer as coisas, de cuidar das minhas filhas, porque eu tenho um ministério que é a minha casa. Um ministério de, sabe, eu tenho que fazer o melhor para Jesus no meu ministério, no meu lar. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa filha. Tenho que fazer melhor para Deus. Então, eu não posso ficar me remoendo no que já passou. Por quê? Passou. Eu preciso tirar o que foi bom, que eu consigo aproveitar dali, sem ficar presa. Então, alguém me magoou muito. E aí, essa pessoa fica aqui na minha mente o tempo todo, sabe? Tem uma ferida aqui, tem não sei o quê. Eu tenho que vencer isso. Eu tenho que partir para a minha próxima fase. E partir para a próxima fase, eu fazendo corretinho, não quer dizer que vai ter, que daqui a pouco eu já vou cair na fase boa. Eu já vivi sequências de fases boas e já vivi sequências de fases ruins. José sai de uma ruim para uma ruim para uma ruim, depois que ele vai para boa. Ele pecou? Não, ele estava obedecendo e mesmo assim o cenário era desfavorável. Pode ser que, sabe aquele momento que você tá numa situação ruim e quando você pensa que vai respirar, que vai dar tudo certo, a piora, parece que piora um pouco mais e a gente começa a se desesperar, né? Tudo que eu acreditava, a fé que eu tinha naquilo ali, já não consigo mais, Senhor, me tira daqui, Senhor, não vou aguentar, eu vou morrer. E nada, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Nada que acontecer na tua vida é por acaso. Tem um propósito e você precisa ser aprovado. Você precisa passar por essa fase e não se perder. Não
tomar decisões erradas, porque quando você toma decisões erradas, vem as consequências. E às vezes a consequência, além de vir para você, vem para as pessoas que estão perto de você. Por quê? Porque José tomou a decisão de fazer o melhor para Deus. Quando ele era abençoado por Deus, Potifar também era. Então, quando você for abençoado, as pessoas também que vocês estão ao seu redor serão abençoadas, né? Tudo que está me remoendo, tudo que me puxa para o passado, tudo que eu tenho que sair dali. Deus tirou José do ambiente da família dele. Ele veio, tem situações que você vai passar sozinha. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmão, não vai ter amigo. Aquele melhor amigo teu vai se afastar, por exemplo. E pode ser que o Senhor mande pessoas, outras pessoas até, para lhe ajudar a passar essa fase. E talvez você passe sozinha, e igual na situação de José, ele passou essas fases sozinha, quando foi no final, ele conseguiu, né? Teve uma fome no Egito, primeiro teve a fartura, depois a fome. E ele conseguiu buscar a família dele, né? E abençoar a família dele, trazer para o Egito e cuidar. E daí, José, vamos voltar para cá, né? Você precisa deixar o que é passado, passado, e focar no futuro e tomar decisões certas. E vitimismo também, queria falar, quando eu entro na presença do Senhor e começo a falar, ah, Jesus, por que isso, por que aquilo, e eu quero isso, eu quero agora, e não sei o que, não sei o que. Vitimismo não comove o Senhor, porque Ele é justo. Ele é bom, mas ele é justo. Então eu tenho que ser sincera com Jesus. Eu não tenho que chegar no Senhor, falar coisas que não são verdade, porque ele sabe todo o meu pensamento, ele sabe tudo que eu fiz no oculto, ele sabe tudo que eu vou fazer, tá? Então ele tem o passado, o presente e o futuro. Outra coisa que eu queria falar para vocês. José não esperava cenários bons para adorar a Deus, para glorificar Deus, para honrar a Deus. Independente do cenário, ele fazia o melhor. Então, eu não posso achar que a minha alegria está quando eu casar, minha alegria está quando eu for promovida. Ah, Jesus, eu só vou conseguir te servir quando o meu filho se converter, porque aí vai estar eu e ele. Senhor, eu só vou conseguir te servir quando eu mudar e estiver fazendo isso ou fazendo aquilo, ou quando eu comprar meu carro. Não, você tem que fazer hoje. Se você tem um sonho de que você tem que comprar um carro, você tem que tirar sua carteira logo. Então, você tem que fazer do seu hoje, você tem que florescer hoje. Onde você estiver, você tem que florescer agora. Por quê? Porque tudo que você plantar, tudo que eu plantar, nós vamos colher. Então, as minhas decisões têm que ser hoje para eu colher amanhã, né? Eu vou plantar laranja, eu vou colher laranja. Eu vou plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Eu vou tomar decisões erradas, eu vou colher coisas erradas. Então, eu preciso florescer. José fazia isso, priorizar o céu, tá bom? Então, vamos lá. Nesse exato momento, aparece em cena a mulher de Potifar. Ela tenta já tirar José do propósito. O diabo já coloca ali na mente dela um desejo por José, porque ele era bonito, porque ele era fiel, porque ele era inteligente. E ela tenta, né, seduzi-lo, ele não cai, mas mesmo assim ela consegue defamá-lo, né? José não foi se defender, José não foi a Potifar, José não foi brigar com ninguém, não entrou nada, não fez nada, ele foi preso e ele não foi atrás de querer se defender. É outro ponto, quando a gente está na direção certa, tomando decisões certas, e alguém defama, alguém me prejudica, alguém me magoa, às vezes a gente próximo mesmo que trai a gente, eu não preciso entrar em briga, eu não preciso querer me defender, porque quem defende a gente é Deus. Se o Senhor me mandar falar com alguém, me direcionar, eu vou. Mas se o Senhor não mandar, eu não preciso ir. No caso de José, ele agia corretamente e não ficava para lá e para cá, perturbado, tentando provar para as pessoas que ele era assim, ou era assim, ou era daquele jeito, ou era B, ou era C. Não, ele continuava firme, nada distraía José. A mulher não conseguiu, né? O diabo setou a cabeça dela, né? A mente dela, a mente. Mas José não. José ele não conseguiu atingir, não conseguiu atrapalhar, não conseguiu fazer nada. Então, continuou o propósito, tá? Então, José agora vai para a cadeia. E por que ele foi para a cadeia? Porque a conexão dele com o rei estava dentro da cadeia. Só voltando um pouquinho aqui, José poderia ter caído com a mulher de Potifar, mas sabe o que ele fala?
como eu poderia fazer algo tão perverso contra o meu Deus? Olha o que José fala. Como eu poderia fazer algo tão perverso contra Deus? José poderia cair e ele teria as consequências. Por quê? Porque Potifar gostava muito dele. Então, quando ele tomasse essa decisão de trair Potifar e as pessoas, ia ter consequência para as pessoas, né? Ia ter um ambiente de dor, ia ter tudo aquilo que a gente já sabe. Mas antes dele pensar nas pessoas, ele pensou em que ele desagradaria a Deus. Então, o nosso pensamento, antes de prejudicar alguém, antes de tomar uma decisão, tem que ser direcionada para Deus. Deus gostaria que eu fizesse isso? Deus aprova essa minha ação? Porque depois que eu pequei, eu posso falar um monte de coisa. Ele podia dizer o quê? Porque ela era acima de mim, ela era esposa, ela me obrigou, ela me ameaçou de tirar os meus direitos, eu não queria perder nada. Não, eu estava realmente também desejando, queria isso aí. E poderia inventar um monte de desculpa. Eu pequei, vou ter as consequências, né? No caso de José, se tivesse acontecido o que não foi, iam ter os resultados complicados aí desse ato, mas é o que ele falou, ele não quis trair, né? No caso, ele não quis ir contra o coração de Jesus, o desejo que Jesus tinha de que ele fizesse as coisas corretas para Deus. E se ele pecou, Não, tá? e se ele pecou, Eu só pegar o cinza. tá. Mas já tá fraco. Quem tá fraco? O cinza. Tá bom, pega aí. Aí José, deixa eu ver se eu lembro aqui que a Júlia me atrapalhou. De consequências ruins quando a gente toma. Então, ele não quis, não foi contra Deus, né? Não pecou. E se ele tivesse pecado, né? Laís, eu venho pecando, venho fazendo isso já várias vezes, eu tenho me arrependido, mas não consigo me libertar. Fala para Jesus, confessa. Porque toda a nossa libertação, ela começa com a nossa confissão sincera, né? Eu tenho que ter sinceridade, falar com Jesus com sinceridade, chamar Ele para ser aí o direcionador da minha vida. Avançando, José continua sozinho, né? Não aparece aí a família dele. Ele tem que segurar a dor, segurar aí a tristeza. Mas ele continua. Daí ele cai na prisão. Na prisão ele conhece prisioneiros. Um é o chefe dos copeiros e outro o chefe do padeiro. Deus dá o dom para ele dele interpretar os sonhos dos dois. Um morreria e o outro viveria. E o que acontece? O que viveria, quando ele sai da cadeia, José fala para ele assim: Júlia tá fazendo barulho, vai para lá, vai. Tá, leva pra lá que a mamãe tá terminando aqui. Vai, tá fazendo barulho aqui. Mãe, me ajuda. Tá, leva. Vai lá que a mamãe já vai lá. Ele interpreta o sonho e o copeiro sai da prisão, né? E ele fala pra ele, quando você estiver diante do rei, né? Por quê? Porque copeiro tinha um cargo de confiança no reino. E quando você estiver lá, você lembra de mim? E o copeiro saiu. Só que tem uma passagem aqui que eu quero frisar, que a Bíblia fala assim: Deus continuou abençoando José e lhe concedeu a simpatia do carcereiro. Olha só, como José agia de acordo com o coração de Deus, Deus tocou o coração do carcereiro para ter uma simpatia por José. Quem é que tem os corações? Quem é que tem o sim ou não que você precisa e que eu preciso? Sabe aquela situação que a gente precisa muito de algo, de alguma pessoa, que alguma pessoa faça pra gente, que dê tudo certo alguma coisa, e Deus, ele tem o sim e ele tem o não. Então eu preciso estar muito atenta. Por quê? Porque nem sempre a situação vai ser favorável. Nem sempre quando eu quero agora, o sim, ele vai estar ali. E pode ser que ele esteja, desde que seja a vontade do Senhor. E aí, às vezes, eu quero só abrir mais uma explanação aqui um pouquinho. Teve um momento que tinha algo em alguém que me incomodava. Por exemplo, uma atitude de uma pessoa que me incomodava muito e aquilo me magoava muito e eu chorava muito.
E eu falava, Jesus, eu não aguento mais, por favor, muda isso, tira isso, sabe? Isso me maltrata e essa pessoa tem que mudar, e muda logo, e muda agora. E tá aí Jesus falou assim, Laís, tu já prestou atenção que quem tem que mudar é você? Aí eu, como assim, Jesus? Por quê? Porque se essa pessoa ela tá conseguindo entrar na minha mente, fazer todo esse estrago, eu não vou sair do lugar. Então a pessoa, sabe aquele problema que ele entra na vida da gente, ele tira a paz, ele tira o sono, eu não consigo mais fazer nada. E aí teve um tempo também que eu ficava tão aborrecida que eu já descontava nas minhas filhas, descontava em todo mundo e saía do controle. Aí então, Jesus me falou isso. Presta atenção que você é que tem que se controlar, porque aquela pessoa ali eu vou mudar quando eu quiser. Eu tenho o coração dela, eu tenho o pensamento dela, eu sei o que ela tá fazendo pra ti. Eu sei, e é eu e ele, é Deus e a pessoa. Não é a minha força. Eu não preciso entrar, eu já falei isso, eu não preciso brigar. Tem situações que eu tenho que me conter, né? E quem vai me defender é Jesus. Por exemplo, José, Jesus não desceu do céu e falou para Deus não desceu do céu e falou assim: "Ah, não cai com a mulher de Potifar". Não. Ele não, ele simplesmente fugiu. Tem situação que você não tem que resistir, você tem que fugir, você tem que parar, você tem que entender o processo, você tem que continuar, mas não perdida. Você tem que continuar focado no propósito. Então, bora lá. Agora vamos supor, José agora tem um contato direto com o rei. José vem de poço para prisioneiro, para escravo, de escravo agora para preso de novo. Situação desfavorável, mas ele consegue agora um contato direto com o rei. Olha eu, a Laís, tenho contato direto com o rei. Passou um dia, passou 2 dias, o copeiro esqueceu de mim. Sabe o que eu faria? Eu falei para Jesus, não agora, tá? Que eu tenho trabalhado para falar para vocês, tenho pedido para Deus tirar essa agonia de querer resolver as coisas tudo rápido. Mas assim, vamos supor que eu tô ansiosa, tô muito agoniada, tô com um problema muito sério, e eu tenho contato de alguém que tem poder aqui na Terra, e eu vou ligar para essa pessoa. Eu vou mandar zap. Eu vou até bloquear essa pessoa se ela não me responder. E já aconteceu comigo recentemente. Eu fui assaltada e quando eu fui, tipo, pensar em questionar, poxa, Jesus, por que levaram meu celular? Jesus falou, tem contatos aí que você confia mais do que em mim. Você não tem que se afastar dessas pessoas, mas eu permiti para que você entenda que os contatos que você... Tipo assim, se Deus mandasse eu falar com algumas pessoas, eu iria. Mas se ele não mandar, ele tem poder para mandar a pessoa na minha casa com a solução que eu quero. Então ele é muito poderoso. Eu não posso subestimar o poder de Deus. Só que ele falou para mim, tem contatos aí que você tem acesso direto. E tipo assim, eu orava para Deus, Deus resolve isso, tal, tal, tal. E aí na mesma hora, acabava a oração, eu ligava para as pessoas, tem como tu resolver isso para mim? Então José não fez isso. José não ligou, José não foi atrás, José não marcou encontro, José não... Aí eu fiquei meditando antes de começar a gravar o vídeo, eu fiquei pensando, Jesus, se José estivesse desesperado, estivesse ansioso, e aí começasse a se desesperar e mandasse algum recado e tal, além dele estar, claro, avançando, tentando avançar uma fase, por que que ele não fez, né? Claro, ele não fez porque ele estava ligado no céu, beleza, mas se ele fizesse? Aí Jesus falou assim, não ia dar em nada, por quê? Porque o rei lá, o faraó, não tinha tido sonho. A conexão de José começou na prisão com o copeiro, mas o copeiro só lembra dele quando o faraó tem um sonho que nenhum adivinho lá, ninguém que conseguiu interpretar o sonho. Então, como ninguém conseguiu interpretar o sonho, o copeiro lembrou de José. Então, alguém vai lembrar de você na hora certa. Então, não adianta a gente querer passar, querer resolver as coisas na frente de Deus, se Ele tem tudo. Então, quando eu tentar atrapalhar os processos, atrapalhar o propósito de Deus, eu vou simplesmente, de fato, demorar muito para chegar ali. E José não fez isso. José continua ali, o carcereiro, Jesus deu, né, ali concedeu a simpatia, então o carcereiro gostava de José. José, de novo, no ambiente de prisão, desfavorável, continuava prosperando no sentido de fazer o melhor para Deus. E Deus colocava pessoas, né, ali para cuidar dele.
Então, Jesus vai mandar pessoas na hora certa para cuidar de você. Você não tá só. E se em alguma situação você tiver que passar sozinho, não, você não tá só. Jesus está aí. É só chamar que ele vai responder, que ele vai falar, que ele vai direcionar. Deixa eu ver aqui. Então, José agora tinha esse acesso direto. O faraó teve um sonho, o copeiro lembrou de José. Quando José chegou lá e ele interpretou o sonho para o faraó precisava de uma pessoa que tivesse aí as competências para o cargo de governador, e José foi a pessoa que ele escolheu ali na hora que tudo aconteceu. Ele já deu esse cargo e José foi colocado, né, foi posto como a segunda pessoa mais importante do Egito. Olha só, o propósito de José começou muito, muito antes, muito, tá? Quando a gente nasce, né, Jesus já sabe tudo. Inclusive, ele sabe meu nome, ele sabe onde eu moro, ele sabe meu telefone, ele sabe as pessoas, ele sabe meu pensamento. Não tem nada que foge do controle dele. Então, eu tenho que ter as pessoas, mesmo que eu tenha contatos na Terra, eu tenho que ter acesso direto para o céu. Meu acesso aqui, pessoas são aqui, Deus é aqui. Então, eu não posso subestimar o poder de Deus querendo colocar pessoas acima de Deus. Eu tenho que ter isso muito claro. Outra coisa, José prosperou com bens materiais, mas José já era próspero espiritualmente. Às vezes a gente quer buscar prosperidade material e não se liga muito no espiritual, sendo que é buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Prosperidade, só para a gente entender, se Deus nos abençoar, se Deus abençoar você com carro, com casa, com empresas, com fazendas, com bens materiais, muitos profetas foram muito abençoados, e se Deus der, amém. O que eu não posso é ter meu coração preso a esses bens, e que quando o Senhor me pedir para abençoar algumas pessoas, ou para fazer algo, para me desfazer de alguma coisa, eu não tenha meu coração ligado nisso, porque quando a gente morre, a gente não leva nada. Do pó eu vim, pro pó voltarei. Então, o corpo nosso, ele volta para a terra, né? Beleza. Prosperidade não é só bens materiais. Pode ser que agora eu tenha muitos bens, mas eu precise de uma cura. Então, prosperidade para mim pode ser agora uma cura. Jesus, eu quero a cura. Me cura. Prosperidade pode ser a libertação de alguém. Poxa, Senhor, porque essa pessoa, ela tá tão ruim espiritualmente que ela... Tipo assim, que a nossa casa a gente não consegue mais equilibrar os pratos, porque tá todo mundo envolvido por essa pessoa, por esse problema. Então, prosperidade para mim pode ser essa libertação agora. Prosperidade para mim agora pode ser uma promoção, pode ser uma alegria no lar, né? Eu acho que isso aí que eu falei de ministério. Nosso lar é um ministério. Tudo que o Senhor me deu para eu cuidar é um ministério. Então, vai ver que o meu lar não tem paz, não tem, é uma confusão, é não sei o que, não sei o que. Então, prosperidade para mim é paz no meu lar, sabe, Pai? Sabe, Jesus, quero minha família no altar, quero meus filhos, que o Senhor transforme o coração dos meus filhos. Então, pra gente não pensar que prosperidade é só dinheiro, 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 sabe? Por quê? Porque o diabo, ele é meu adversário, mas ele é subordinado a Deus. Então, ele não tem o poder de me destruir. Eu já falei isso. Ele tem... O que ele pode é me ameaçar, mas ele não me destrói. Outra, para ele chegar na minha vida, ele pede permissão. Então, se eu tô com a minha casa, com meus filhos, com o meu lar, com a minha vida guardada no Senhor, se eu entreguei a chave da minha vida para o Senhor, eu tenho que continuar na fé, né? E orando e buscando que o Senhor guarde a minha família, guarde meus bens, igual o Jó fazia. E se caso o Senhor permita que ele entre em alguma área da minha vida, eu tenho que continuar igual José continuou. Firme no propósito, não posso me perder, porque ele vai enviar, como eu já falei isso, ele vai enviar situações, igual ele fez com a mulher de Potifar, para tirar a gente do propósito. Então, a gente não pode sair do propósito, tá? Então, para fechar, José
saiu aí, né, aqui nesse primeiro momento. Continua a história de José, mas eu vou terminar aqui, o vídeo ficou bem longo, mas eu espero que, que o Senhor tenha falado, né, colocado aí algo nos nossos corações, que a gente possa ter nosso acesso direto ao céu antes de qualquer pessoa. Que todos os meus bens materiais estejam guardados no Senhor e que o meu coração não esteja em bens, né? Eu ia falar isso e acabei me perdendo. O diabo, ele não tem acesso à minha vida, né? Mas ele vai tentar tirar meu propósito. Então, tudo que ele achar que ele pode tomar conta da minha mente, do meu coração, que ele pode me manter ocupado, é isso. Ele vai tentar me manter ocupado para que eu não chegue no meu propósito. Eu não posso estar carregando pessoas no meu coração, no sentido de pessoas que me magoaram, maltrataram. Eu preciso perdoar, eu preciso tirar sentimentos ruins de dentro de mim para continuar. Perdoar não é você convidar o seu inimigo para tomar café na tua casa, né? Eu acho que isso também é importante a gente falar. A Bíblia diz: amai uns aos outros, né? Suportai-vos. Então, assim, a gente amar, o que é amar, né? É uma decisão. Eu decido que aquela pessoa não me faz mal mais dentro. Eu decido que eu perdoei. Eu decido continuar vivendo sem ficar focado nessa pessoa. Mas isso não quer dizer que eu tenho que trazer essa pessoa para minha casa para almoçar, porque eu tenho que sair com ela, que eu tenho que estar no mesmo ambiente com ela, não. Eu não tenho que estar em ambientes que me machucam, que me magoam. Tem situações que Jesus já tirou a gente de ambientes, de casa, de amizade, de lugares, de contatos que só magoaram a gente. Jesus já tirou e às vezes eu fico querendo voltar, querendo ficar, querendo, né, desenterrar. Eu falo assim, a gente tenta ficar ressuscitando mortos, né, e é hora de avançar, sabe? Toda hora que você passar uma fase, claro, vem a próxima fase. Nem sempre é boa, né? Pode ser que já venha a fase boa e pode ser que venha outra prova de novo para você se manter firme, tá? Mas é isso, amados. Perdoem-me aí qualquer falha, né? Mas eu tenho buscado fazer o melhor para Jesus. Nos próximos vídeos aí, vou começar já a contar um pouquinho do meu testemunho. E que a palavra do Senhor entre rasgando no coração de todos nós. Porque a palavra do Senhor, o que Deus tem para ti é muito grande e o diabo quer tirar. O diabo não quer que você chegue lá, ele quer te deixar ocupado. Então, a gente não pode perder tempo, tá? Continua firme, continua na fé, chama o Senhor e avança, não fica se remoendo, vai, continua. Tá sozinho, tá doendo, continua. Tá num cenário legal, continua. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês. Até a próxima.